Universidade Federal de Santa Maria e diz assim: admitindo que o centro do plano complexo coincida com o centro de um relógio analógico, se o ponteiro dos minutos tiver 4 unidades de comprimento, estará às 16 horas e 50 minutos sobre o número complexo. Então, o que ele está dizendo? Que a gente tem um relógio analógico que o centro dele está em cima do centro do plano complexo, que seria mais ou menos isso aqui, ó. Então, eu tenho aqui, né, a circunferência, que seria, né, o relógio. O centro dessa circunferência está coincidindo com o centro do plano complexo. E esses pontos azuis aqui, ó, já são os números do relógio, né? 12 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e volta no 12, ok? Aí o que ele está dizendo? Que o relógio está nas 16 horas e 50 minutos, que seria isso aqui, ó. Coloquei, né, não vai ser exatamente dessa forma, mas para a gente entender, né, as 16 horas seriam as 4 horas, o ponteiro das horas, o ponteiro menor, e o ponteiro dos minutos aos 50 minutos. Então, né, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 minutos. E aí ele quer saber justamente esse ponteiro que está aqui, ó, ele está coincidindo com qual número complexo? A ponta do ponteiro dos minutos, né? Tá em qual ponto que representa qual número complexo. Então, é isso que a gente vai querer descobrir nesse exercício. Então, aqui eu só repeti a figura, né? Das 16 horas e 50 minutos. E aí, eu vou pegar esse ponteiro dos minutos e colocar ele num plano complexo, que seria mais ou menos isso aqui. Eixo real, eixo imaginário, e aí eu vou colocar esse ponteiro dos minutos. O que o exercício diz pra gente? Que esse ponteiro ele tem 4 unidades de comprimento. Então, a distância lá do centro até a ponta dele são 4 unidades. E essa distância é quem? É justamente o nosso módulo. Então, eu já conheço o módulo do número complexo, que é 4 unidades que o exercício já deu. E o que mais eu conheço? Eu conheço o argumento. Como assim, professora? Não deu no enunciado o argumento. Mas o que a gente sabe? Lá no relógio, se a gente pensar aqui, ó, entre o eixo real e o eixo imaginário, eu tenho 90 graus, certo? Desses 90 graus que a gente tem aqui, ó, ele está dividido em 1, 2, 3 partes. Se dos 90 graus eu tenho uma divisão entre 3 partes, cada parte dessa aqui representa quantos graus? 30. Então, aqui, ó, a distância entre o eixo real, nesse sentido aqui, ó, entre o eixo real e o ponteiro dos minutos, que seria esse ângulo aqui, ó, ok? Entre o eixo real, o ponteiro, ele tem 30 graus. Ó, porque aqui eu tenho 30 mais 30 mais 30, 90. Então, esse pedacinho é 30 graus, beleza? Então, eu vou usar, por enquanto, um argumento de 30 graus. Eu sei que não é 30, porque é essa distância maior aqui, ó, certo? Mas a gente pode usar o 30 e depois, no finalzinho, a gente faz uma readequação para encontrar a resposta, beleza? Então, eu tenho o módulo, eu tenho o argumento. O que eu vou utilizar para achar o número complexo? Uma forma que eu poderia fazer foi uma forma que eu fiz com vocês na aula síncrona, que a gente fez usando o triângulo retângulo. Ou, como eu falei para vocês, uma forma mais simples seria usar a forma trigonométrica. Na forma trigonométrica, eu preciso do módulo e eu preciso do argumento. E são duas coisas que eu já tenho. Então, é mais simples de fazer. Então, nós vamos substituir. Vai ficar z igual ao módulo, que é 4, cosseno do argumento, que é 30, mais i seno do argumento, que é 30. Vamos usar a tabelinha para encontrar os valores. Então, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, tá aqui. E o seno de 30 é 1/2. Fazendo as simplificações, vejam, denominadores estão iguais, eu vou juntar tudo numa fração só. Então, vai ficar a raiz de 3 mais 1 vezes i, é o próprio i, tudo sobre 2. Raiz de 3 mais i
sobre 2. E repetir o 4 lá de fora. Posso simplificar o 4 como 2. 4 divididos por 2, vai sobrar 2 raiz de 3 mais i. Fazendo a distributiva, 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. 2 vezes i, 2i. Vejam que essa é a forma que a gente encontrou para o argumento de 30 graus. Mas lembrando que ele está no segundo quadrante. Então, aqui a gente vai precisar fazer a análise do segundo quadrante. Então, aqui seria a interpretação para primeiro quadrante. Porém, o nosso ponteiro dos minutos está no segundo quadrante. Eu não fiz a conversão aqui porque para mim é mais simples fazer dessa forma interpretativa. Então, se eu estou no segundo quadrante, significa que a minha parte real ela é negativa. Ó, parte real, que é essa horizontal, é negativa. No segundo quadrante, a parte imaginária, que é o eixo vertical, está no lado positivo. Isso significa que eu vou pegar esse número complexo e só vou alterar os sinais de parte real e parte imaginária. Então, a nossa parte real, que é o 2 raiz de 3, vai ficar negativo. E a parte imaginária, que é o 2i, vai continuar positivo. Essa interpretação eu fiz apenas direto observando o quadrante. Então, a minha resposta vai ser menos 2 raiz de 3, parte real, para 2i, que é a parte imaginária. Então, a nossa resposta seria justamente a letra A. Menos 2 raiz de 3 mais 2i. Então, o ponteiro dos minutos aos 50 minutos representa este número complexo. Beleza?